Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia do terceiro domingo do tempo comum nos motiva a caminhar com Jesus, que chama seus discípulos e prega a boa nova tão esperada pelo povo de Israel. E o evangelho desta liturgia está em Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. E a boa nova é a chegada do reino, a proximidade da realeza de Deus. Por isso, todos devem se voltar para Deus através da conversão. E para a expansão do reino, Jesus chama colaboradores, discípulos, para caminharem com Ele e se prepararem para a missão. Inicialmente, Ele compõe um quarteto de discípulos para ajudá-lo em sua obra salvadora: Pedro e André, Tiago e João. É interessante que estes primeiros 4 homens convocados por Jesus, eles eram todos pescadores, estavam no mar nas suas atividades profissionais. Imediatamente deixam seus afazeres de pescadores de peixes e seguem o Mestre, porque é preciso pescar diferente e o povo já sente que o tempo chegou. Assim nos fala uma das canções do Padre Zezinho. Os discípulos continuarão pescadores, mas agora também pescadores de pessoas. Mudarão suas vidas e a de tantos que abraçaram o chamado de Jesus. Suas relações familiares serão mudadas, porque o caminho de Jesus e o seu reino de amor estão acima dos relacionamentos humanos, das pretensões apenas materiais. Jonas, na primeira leitura desta liturgia, é o mensageiro para converter os ninivitas dentro de um prazo de 40 dias. Sua mensagem é forte. O povo e o rei se convertem e a cidade foi preservada da destruição anunciada. Deus nos pede mudança de atitude. Assim foi a atitude dos ninivitas após a pregação de Jonas. Creram em Deus, convocaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Jonas capítulo 3, versículo 5. Abraçar o chamado e o caminho do Senhor nos impulsiona a mudar hábitos, a mudar ações e qualidades também das relações. Como os discípulos de Jesus que deixaram a rotina das redes para serem seguidores, assim também os ninivitas deixaram a rotina de pecado e transformaram a cidade em um lugar de paz e fraternidade, deixando que Deus conduzisse as suas vidas. E nós, cristãos, Igreja Peregrina de hoje, também temos nossas redes particulares e que de diversas formas nos prendem a uma zona de conforto, a uma rotina que muitas vezes também nos impedem de escutar o chamado do Senhor e de sair em missão para pregar o reino de Deus. Mesmo batizados, indo às celebrações semanais e praticando os preceitos, devemos sempre nos perguntar se algo mais deva ser feito pelo reino de Deus. Quais são as redes da vida que precisamos deixar para seguir Jesus e melhor responder ao seu chamado?
Isto na experiência da vida ordenada, bispo, padre e diácono, na consagração à vida religiosa, na vida consagrada nas novas comunidades, na experiência conjugal e nos diversos ministérios pastorais de leigos e leigas. Que redes nos impedem de fazer a experiência, de escutar o chamado do Senhor e pregar o seu reino. São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, faz referência à brevidade do tempo dos homens. É preciso ficar atento, porque as coisas terrenas passam e o amor de Deus precisa ser acolhido antes que seja tarde. É urgente que aprofundemos nosso caminho com Cristo, seja em nossa vida matrimonial, celibatária, de solteiros ou de viúvos, de consagrados e consagradas, e ordenados, porque faz-se necessário que o nosso olhar esteja em Deus, porque o tempo da graça chegou para vivermos com mais intensidade a experiência com o Senhor. Peçamos ao Espírito Santo que nos fortaleça para rompermos o nosso comodismo, seja ele qual for. Faz-se necessário sairmos em movimento, escutando o chamado de Jesus e seguindo em missão, como os discípulos saíram e propagaram pelo mundo o Evangelho. E para concluir esta homilia, rezemos com o refrão do Salmo responsorial: Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E a poesia para este terceiro domingo do tempo comum traz como título Pescadores no Mundo. Dos mares e das redes pessoais saem os discípulos com o Senhor, atendem o chamado sem protelação, abraçam o caminho com muito amor. Suas vidas e seus atos se transformarão. Estão a serviço com grande ardor, seguindo os caminhos da Santa Missão. Serão pescadores no mundo dos homens, buscando a muitos para a conversão. Aprendem com o Mestre como caminhar, pregando, curando e também a oração, para durante as jornadas não desanimar, porque desafios e tempestades enfrentarão, mas é preciso sempre e sempre continuar. Mas uma coisa deverão aprender, que suas vidas primeiro precisam mudar para o testemunho de homens eleitos. Seus caminhos comuns precisam alterar. Pelo contrário, não viverão o preceito, que é viver o reino e este implantar. Tem que ter conversão. Não há outro jeito. E nós, batizados, também seus discípulos, queremos de nossas redes desapegar, seguir os caminhos para a salvação, deixando que a palavra venha nos moldar, não tendo medo
da transformação que o chamado venha nos causar para seguir o Cristo e sua missão. A missão é de Cristo por excelência. Devemos apenas lhe obedecer, sendo discípulos no aqui e no agora, para sua obra deixarmos crescer. Não fujamos, nem vamos embora, porque Ele chama a todos a se converter, porque o reino chegou sua hora. E na ceia, lugar do amor partilhado, todos os discípulos sempre reunidos para o encontro da vida de união, porque se alimenta na alegria e são agradecidos, pois em Cristo todos são irmãos, povo em missão e escolhido, vivendo na terra e no céu a comunhão. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, presença concreta do reino de Deus entre nós, ilumine o seu caminho.